E aí, galera? Vamos aqui para mais uma aula de filosofia, onde a gente vai pensar aqui, continuar pensando, né, o desenvolvimento da era moderna ou da modernidade filosófica, tá? Período que compreende ali os séculos 16, 17, 18, tá? Que é quando a gente vai entender, quando a filosofia entende, ou a história da filosofia se percebe num período denominado como modernidade filosófica. Coincidentemente, é o período do Renascimento, é o período das grandes descobertas, como a gente viu na última aula sobre esse tópico. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Primeiros movimentos que a gente vai entender, a gente vai fazer uma pequena revisão daquilo que a gente viu na aula passada. A gente sabe que, a partir de 1500, grandes mudanças começam a acontecer nessas áreas aqui que a gente está vendo, na política, na religião, na filosofia, na própria ciência, na maneira econômica do mundo e na visão estética do mundo, ou seja, como é que o mundo percebe o belo. Essas mudanças se revelam principalmente a partir dos surgimentos ou do fortalecimento do antropocentrismo, do humanismo que sustenta o antropocentrismo, sustenta o humanismo, o expansionismo navegacional, a reorganização política do mundo, né, uma nova perspectiva geopolítica para o planeta, né, para conduzir as relações sociais, um retorno ao pensamento epistemológico clássico, um retorno ao classicismo, de modo geral, tanto na estética, né, quanto na própria filosofia, na própria ciência, na produção do conhecimento. Uma coisa mais laica, mais desvencilhada da tutela do catolicismo institucional, né, da cristandade institucionalizada. E aí temos também, correndo por fora, somando a tudo isso, o crescimento da chamada burguesia. A própria burguesia, né, que antes era oprimida, agora passa a ocupar um espaço maior na sociedade por causa das crescentes redes de comércio. Isso vai revolucionar também a maneira de pensar a economia do mundo. Beleza? Então, esses fenômenos que a gente já viu na aula passada, eles vão proporcionar o crescimento de duas mentalidades importantes. Na verdade, é uma só. Mas a gente divide didaticamente os conceitos tentando fazer uma distinção, digamos, epistemológica, né? Ou etimológica também. É assim, nós temos nesse período, a partir do fortalecimento de uma perspectiva humanista. O humanismo e o antropocentrismo são duas faces de uma mesma moeda, talvez até a mesma face dessa mesma moeda, mas com uma pequena nuance que a gente pode tentar fazer uma diferença. Primeira nuance de diferença é que o humanismo é uma mentalidade filosófica. Não é necessariamente um conjunto de atitudes. A gente identifica pelas atitudes, a gente identifica pelo comportamento coletivo. Mas o humanismo é uma mentalidade filosófica, uma mentalidade de conhecimento a respeito de si, né? O ser humano, desenvolvendo uma espécie de filosofia moral, tá? Uma ética moral, tá? Uma eticalidade, uma moralidade que coloca os seres humanos numa perspectiva de supervalorização. Começa a se valorizar as características da existência humana, do sentimento humano, do apriorismo humano. Ou seja, o ser humano começa a sentir-se importante na história da existência. Ele começa a se perceber com o seu valor, sendo Deus em si mesmo. O ser humano começa a perceber que ele pode ser valorizado. Essas posturas vão influenciar diretamente, essa mentalidade vai influenciar diretamente na construção do pensamento ético a partir de 1500 de uma maneira muito mais intensa. A gente vai atribuir maior importância à questão da dignidade humana. Mesmo que ainda não seja pleno, aonde se aplica, ou se há todo ser humano que se aplica essa dignidade, né? Essa questão da humanidade por si só já será suficiente para se pensar dignidade, para se pensar as próprias condições humanas, né, para avançar. E o ser humano se percebe plenamente diferente, tá, dos demais seres da existência, particularmente por causa da sua capacidade de racionalidade. Então, o ser humano passa a se autovalorizar em estima, em sentimento, em valorização de sua própria existência. O antropocentrismo é a concepção prática. O antropocentrismo é o humanismo colocado em prática, senhoras e senhores.
Então, quando eu digo assim, que uma sociedade é humanista, ela não necessariamente precisa ser totalmente antropocêntrica. O humanismo, ele percebe alguma mistificação, ele valoriza alguma mistificação, tá? E ele pode valorizar um discurso mais metafísico, um discurso mais místico, tá? Desde que o ser humano se preserve como importante, tá? E o antropocentrismo, ele já não tem preocupação nenhuma com a dimensão metafísica. Tá? Ele faz com que até o nível metafísico, até o místico, o sobrenatural, o religioso, gire em torno dele mesmo. Tá? Então, por isso a ideia de antropocentrismo é a concepção prática e cultural resultante do humanismo, que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento. Isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o ser humano. É uma espécie de solipsismo global, ou seja, o que existe é o mundo do eu humano, do ser humano. E todas as coisas ao redor da existência humana devem se curvar ao domínio da humanidade. A humanidade é autossuficiente, ela basta a si mesma. A humanidade, então, começa a estabelecer sua relação com o mundo a partir dela mesma, como se ela fosse o centro das necessidades. Então, toda a natureza, toda a existência vai encontrar sua razão de ser no ser humano. Então, tudo vai estar em volta na prática do ser humano. O ser humano vai se comportar assim. Ele vai ser Deus de si mesmo, tá? Ele vai ser dono de si mesmo, a natureza vai servir ao ser humano, porque o ser humano é o centro das necessidades básicas da existência. Tá? Como o ser humano é o centro das necessidades básicas da existência, não há outra possibilidade de reconhecimento para o ser humano que não seja exatamente essa. O ser humano é perfeito em si mesmo. O ser humano se deve a si mesmo. O ser humano se basta a si mesmo. O ser humano se bastaria a si mesmo em tudo que existe. Ou seja, todas as espécies, bem como tudo que existe, existe para servir ao ser humano. Beleza? Bom, para isso, nós temos um movimento intelectual que vai crescendo pouco a pouco na história da humanidade. Essa humanidade que começa a ser devota de si mesmo, ela vai começar a produzir determinados elementos na sua própria estrutura de pensamento, tá? Principalmente no pensamento, a intelectualidade humana vai valorizar o ser humano. Eu trouxe aqui para vocês o esboço do homem vitruviano de Da Vinci. Essa ideia do homem vitruviano, tá? Ela tá aí para expressar como o ser humano se dedicava a si mesmo a partir de então. A partir de agora, eu posso estudar o próprio corpo humano, eu posso estudar a perfeição do corpo humano, eu posso buscar entender como esse ser humano funciona em si mesmo e valorizar essa existência humana como sendo algo pleno. Por isso, a partir de então, começa a haver um questionamento quase que subsequencial, um depois do outro, da autoridade do catolicismo, que diminuía o ser humano, inclusive os ricos, a uma casta inferior daqueles que estavam mais perto de Deus, né? Do clero, por exemplo. A autoridade clerical passa a ser questionada de uma maneira muito mais constante, muito mais imediata. A autoridade clerical começa a ser diminuída de si mesmo, porque agora o ser humano ele está se bastando a si mesmo, como a gente acabou de ver no antropocentrismo. E por isso mesmo, os primeiros humanistas vão desenvolver, eu coloquei aqui, aqui né, um quadro de Da Vinci, de Dalí. Né? Esse quadro do Dalí, ele tem uma preocupação importante para nós. Esse quadro do Salvador Dalí, ele está mostrando uma releitura do nascimento de Adão. Só que é um novo homem nascendo, né? Pós Primeira Guerra Mundial, né? Ali nas barbas, né? Do fim ali da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos enfrentar ali, segundo Dalí, né? Nós estamos nascendo de novo. Mas um homem meio caótico, meio perturbado, e perceba a ausência da divindade, tá? É o nascimento de um novo homem, de uma nova mentalidade social. Esse quadro ele pode se remeter diretamente
ao homem vitruviano, esse homem novo, esse homem baseado nas suas próprias perfeições ou ainda imperfeições mais humanas que devem ser atendidas. Aqui eu trago o Nascimento de Vênus, né, de Botticelli. A diferença entre um e outro é que o Nascimento de Vênus, de Botticelli, é como se fosse uma leitura. Acho que eu não vou ter. Eu pensei que eu tinha colocado o quadro O Nascimento de Adão, né? O quadro O Nascimento de Adão, ele traz para nós exatamente esse distanciamento. A gente viu ele no vídeo da aula passada, né? A aula 1 de humanismo, que é a ideia de um homem que não está mais tão interessado em Deus. Então, o progresso da mentalidade estética vai revelar exatamente isso, né? O progresso da liberdade estética vai mostrar para nós, seres humanos, exatamente qual é a distância entre nós e Deus. Mas de uma maneira de dizer assim, Deus não é mais tão importante. Quem quiser buscá-lo, fique à vontade. Então, os principais traços do humanismo se dão, né? Primeiro, porque na escrita, né, nós vamos ter um retorno ao classicismo grego, tá? Então, a gente vai começar a poetizar a partir de uma mentalidade mais grega. Segundo, a gente vai ter aí na poesia, né, a gente vai ter na literatura, nas artes plásticas de modo geral, né, nas artes de modo geral, nós vamos ter pessoas questionando a partir da arte, né, aquilo que era proibido pelo catolicismo, a nudez, tá? Ela vai começar a se desvencilhar porque se é o corpo humano pode ser valorizado, tá? Então a gente precisa valorizar o corpo humano. E ele é nosso, ele é a nossa existência, então a gente pode valorizá-lo. Você vê aí no Nascimento de Vênus o padrão próprio da estética barroca, né? Ou do período barroco, que é o drapeado, você vai ver, né, o contraste de cores, a presença ainda do divino contrastando com o humano, né? E mais ainda, a mulher ela tem traços que não são os traços próprios de uma Gisele Bündchen, que hoje seria o padrão de estética moderno, né? Contemporâneo, melhor dizendo, para não confundir as expressões. E aí a gente vai ter algumas pessoas importantes, como Dante Alighieri, que é um dos mais conhecidos, né? Que escreveu a Divina Comédia, Boccaccio, né? Além deles, grandes nomes surgiram nesse mesmo período, como Erasmo de Roterdã, que escreveu Elogio à Loucura, né? E Thomas More, que escreveu, por exemplo, a Utopia. A gente vai ver um pouco mais para frente. Esses nomes, eles dão na poética, eles dão na literatura, eles dão na escrita, né, a interpretação própria do que está acontecendo na vida real, né? Claro que de maneira alusiva, ilustrativa, poética, escriturística, mas que já revela um nascimento de uma nova mentalidade. Então, Vênus, Adão, ou o novo homem de Dali é um apontamento não para o nascimento físico, mas para o nascimento de uma nova mentalidade, de uma nova cultura que começa a ser construída com muito mais força, com muito mais vigor a partir do período, né, de 1500, ali século XVI, principalmente século XVII e XVIII, onde a gente está desenhando uma nova mentalidade. As principais implicações filosóficas do humanismo. Vamos lá. Eu tenho aí um resumo das imagens que a gente trouxe na semana passada. Na semana passada, na última aula, né, de filosofia, a gente viu a reforma protestante, a gente viu a reforma científica, a gente viu a reforma política, né, a ruptura entre igreja e Estado, rapidamente, mas vimos, né, o nascimento da laicidade, o nascimento do novo sentimento de estética, né, ou o retorno à percepção estética da antiguidade clássica. Primeiro, a reforma protestante, ela trouxe uma nova visão sobre Deus, sobre economia, sobre igreja. Agora, ninguém precisa mais ter o controle sobre o seu acesso a Deus. Você poderá acessar a Deus livremente. Os protestantes, eles tinham um princípio doutrinário, no qual eu creio muito também, que é a ideia do sacerdócio universal. Isso significa dizer que todo mundo é um sacerdote de si mesmo, da sua casa, da sua família, diminuindo a autoridade dos sacerdotes clericais
do catolicismo romano, dando liberdade, inclusive, para você pedir a Deus sua própria prosperidade, para você trabalhar e buscar a sua própria prosperidade. O que vai favorecer a ascensão da burguesia, que agora pode buscar a bênção de Deus sem pedir a permissão dos clérigos católicos. E agora eu vou ter uma abertura comercial muito grande. O movimento econômico vai passar por um processo de transformação que vai abrir as relações econômicas, também enfraquecendo a autoridade máxima da época. Nós vamos ter o renascimento filosófico, que vai oferecer uma nova maneira de interpretar o mundo, o saber, a pesquisa, abrindo mão ou confrontando, melhor dizendo, a própria visão autoritativa de ciência que a Igreja Católica tinha com a escolástica, por exemplo. A valorização de uma autoridade religiosa até no conhecimento, a partir de agora, com o renascimento filosófico e a ruptura da filosofia com a escolástica, vai fazer com que os seres humanos despertem muito mais interesse para poder investigar a nova humanidade, para poder investigar o novo saber, a nova visão, a nova cultura. A partir de agora, os elementos passam a ser melhor elaborados pelo próprio ser humano e não mais pelos ditames do conhecimento limitado da Igreja Católica. Então, a gente vai ter aí a Revolução Científica, né, com Newton, na verdade, na ordem, né? Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Newton, aí também o próprio René Descartes, o próprio Francis Bacon, que a gente vai ver na aula de hoje ainda. Essa galera propõe uma nova visão epistemológica, um novo método de analisar o objeto chamado realidade, sem necessariamente se prender aos dogmas do catolicismo. Isso é uma coisa extremamente revolucionária, por assim dizer. Então, nós vamos ter também Nicolau Maquiavel oferecendo uma nova visão política, dizendo não, Deus cuida das coisas de Deus, a igreja cuida das coisas da igreja e o Estado cuida das coisas do Estado. Então, a partir de agora, o Estado sofre uma ruptura com o poderio católico e as disputas de poder agora vão migrar para esse sentido, né, de que agora eu posso ser o meu governante, eu posso ter o meu governante sem a intromissão do Papa, tal como ela é hoje. Né? Então começa a nascer o Estado moderno, o Estado que pode ainda preservar o absolutismo, porque ele só vai ser questionado a partir de 1700, ali no século XVIII, né? O absolutismo frontalmente confrontado só ali a partir do século XVIII, né? No final do século XVII, com John Locke, né? A gente vai encontrar aí esse questionamento desse absolutismo pleno, né? E as propostas do Estado mínimo, vai começar a nascer o liberalismo econômico, vai começar a nascer um Estado independente da religião. A própria reforma protestante entendia que era importante uma certa separação entre igreja e Estado. Então, gente, o Renascimento, ele é um renascimento múltiplo, com múltiplas implicações, com múltiplas transformações. Por fim, esse renascimento cultural traz aí reflexões de volta à estética greco-romana, mas não é só na estética, mas no próprio comportamento. A visão do mundo sobre sexo, a visão do mundo sobre corpo, a visão do mundo sobre família, a visão do mundo sobre produção. Então, a cultura do mundo passa a mudar a partir desse momento revolucionário que foi o Renascimento de modo geral. E aqui eu tenho algumas obras para vocês pesquisarem, tá? É muito importante vocês acessarem, pelo menos, a resumos dessas obras, críticas comentadas dessas obras, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, onde a gente vai ter aí toda uma perspectiva nova sobre a cidade, né? Sobre a política, sobre a burguesia coletiva, né? E sobre a forma de governar, principalmente. Né? E como é que se desenvolveria a política moderna. Se vocês lerem O Príncipe, vocês vão entender muito melhor a política brasileira. Inclusive, é um livro muito fininho, muito pequenininho, e Maquiavel mostra quais são as principais características para um governante em sua época, mas que com a acurada investigação você vai perceber que se aplica aos dias de hoje. Tá? Faça seu próprio julgamento moral sobre a obra de Maquiavel. Nós temos Erasmo, né, de Roterdã, com o Elogio da Loucura,
uma obra que vai questionar a autoridade católica, uma obra que vai questionar, né, quem é que pode ou não desafiar a autoridade católica e aonde está essa autoridade, né, de uma maneira muito inteligente, muito poética. Thomas More vai trazer também, inclusive eles eram amigos, né, Erasmo de Roterdã e Thomas More, eles dialogavam entre eles, né. É importante vocês perceberem que aqui nós temos um processo de encaminhamento sociofilosófico e político. Então, essas obras elas vão revolucionar a maneira como se escreve, como se interpreta a realidade. Todos eles aí, né, sob sério risco das perseguições da Santa Inquisição. E todos eles cooperam para o tipo de mentalidade que a gente tem hoje, tá? Para o tipo de comportamento social, filosófico e coletivo que nós temos hoje, como a gente pensa o Estado, né? Inclusive, no Elogio à Loucura, a gente pode pensar em uma revisão até de como se pensava a loucura naquela época, quem eram os loucos. Aqueles que desafiavam a autoridade da Igreja Católica eram chamados de loucos ou bruxos, né? Mais ou menos por aí. E Thomas More, na Utopia, vai mostrar qual seria essa cidade, como seria esse lugar utópico, ou esse não lugar, né? Que não era o que eles estavam vivendo ali, em meio ao caos, em meio aos conflitos, né? As disputas de poder do catolicismo com os monarcas cansados, né? E mais tendenciosos a apoiar a burguesia. E aí a gente entra, então, na epistemologia renascentista, né? O que seria epistemologia? Vamos dar uma relembrada. Epistemologia é teoria do conhecimento. É uma maneira, né, ou um campo da filosofia que trabalha diretamente com a investigação, a validação e o desenvolvimento de métodos teóricos para a acumulação do conhecimento, ou métodos teóricos da acumulação do conhecimento. Ou seja, a teoria do conhecimento é a parte da filosofia que avalia como se dá a relação entre sujeito, objeto e conhecimento. Como é que o ser humano produz conhecimento ao longo da sua história e vai acumulando esse conhecimento ao longo da história. Bacon e Descartes são dois nomes importantíssimos para a gente pensar essa epistemologia, né, da modernidade. Agora a gente vai adentrar especificamente na mentalidade dos filósofos clássicos desse período, né? Bacon nasce antes de Descartes, tá? E ele traz aí um propósito mais veemente para a estrutura social no que diz respeito a essa ruptura com o catolicismo, porque Bacon vai propor o empirismo, né? Um empirismo mais realista do que o do próprio Aristóteles, um empirismo mais voltado para a experiência sensorial e não apenas para a racionalidade lógica. Agora, a mentalidade cartesiana, ela se torna talvez, né, isso por minha conta e risco eu estou dizendo, muito mais forte durante um determinado período de tempo do que a própria mentalidade do Francis Bacon, porque Descartes ainda dialoga muito com o pensamento místico, com o pensamento religioso, tanto que em sua obra ele vai mostrar por que Deus existe, tá? Porque a gente vai ter aqui um debate entre os empiristas e os racionalistas, né? Bacon ali encabeçando o empirismo clássico, tá? Inclusive abrindo muito caminho para a ciência moderna. Descartes também. Descartes colabora muitíssimo com a ciência moderna, porque ele também desenvolve métodos investigativos importantes e diga-se de passagem, até predecessores do pensamento baconiano no que diz respeito ao método de investigação científica. Sem a racionalidade, não haveria condições de desenvolvermos uma análise lógica do empirismo. Então, gente, esse primeiro momento eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós vamos encontrar uma filosofia pautada no debate entre as ideias racionalistas e as ideias empiristas. Nós vamos ter hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho do empirismo de Bacon e um pouquinho do racionalismo de René Descartes. E aí, a partir de então, a gente se adentra no racionalismo e depois a gente se aprofunda um pouquinho no empirismo propriamente dito, nas próximas aulas, no caso. Primeiro, vamos começar com Bacon. Cara, Bacon é considerado um dos fundadores da chamada ciência contemporânea, da chamada ciência moderna. Ele investiga, ele trata de propor a investigação da natureza apenas baseado no método
empírico. Tá? Então, ele acaba sendo aquele cara que desenvolve o modelo experimental de maneira muito profícua. Lembrando que Descartes também já fazia experimentos científicos. Descartes, por exemplo, disseca vários animais. Descartes, por exemplo, é um dos primeiros a fazer exumação de corpo físico, né? Conhecidamente, ali naquele período, que era um crime, né? Praticamente uma ação criminosa, né? Considerado pela Igreja Católica. Então, esses caras, o Bacon, principalmente, porque é um empirista, né? É um inglês, se torna um homem importante para a Inglaterra e para o mundo europeu de modo geral. Além de um exímio político, apesar de ter sido acusado de corrupção, né? Se destaca com suas teorias, principalmente sobre a natureza, a investigação da natureza. Ele tem até uma obra, que não vai ser o nosso foco, né? Que é Nova Atlantis, se não me falha a memória, em que ele vai falar sobre processos políticos propriamente dito, mas também baseado aí num certo pré-positivismo, a gente pode dizer assim. A gente pode encontrar elementos do positivismo já na obra de Bacon, que é a ideia de que a ciência tem a resposta global para a humanidade. A ciência tem a resposta global para a estrutura social. Beleza? Bacon tem uma influência clara do empirismo aristotélico, da mentalidade filosófica aristotélica, mas ele vai além do processo comum de Aristóteles. Aristóteles traz essa ideia do empirismo, da experiência sensorial, mas Bacon desenvolve técnicas científicas, considerando os instrumentos científicos para o controle e a manipulação da natureza. Seria um empirismo mais prático, mais pragmático, mais sensorial, né, mais experimental do que o empirismo do Aristóteles. Mas o nascimento desse pensamento baconiano vem ali, né, de Hipócrates, Aristóteles, né, se encaminhando até chegar ali, depois num período de silêncio com a escolástica medieval, né, mas retornando aí com Bacon, né, trazendo essa coisa do experimento científico como algo valorizado. A influência de Bacon, a influência de Aristóteles sobre Francis Bacon é muito maior do que o que se pensa. Ele cria um livro chamado Novo Órgão, que é uma releitura em muitos elementos do órgão de Aristóteles ou da escola aristotélica, porém propondo um avanço. Né? Ele vai dizer que Aristóteles ainda era muito racional, muito idealista, e ele vai trazer, ou ele vai extrair da mentalidade empirista uma ideia mais prática, mais concisa, mais mecânica, mais objetiva. Tá certo? Então, a ideia do Francis Bacon é exatamente mostrar que nós precisamos romper com os ídolos ideais, com os ídolos da nossa mente, com as construções da nossa mente que não são baseadas no experimento, no teste. Então, o ser humano seria cheio de falsas noções e de hábitos mentais que são incutidos na existência dele, que o atrapalham de chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, a crença nos ídolos prejudica o avanço da ciência e da racionalidade humana. Então, ele rejeita o pensamento racionalista, as noções abstratas, e escreve um novo órgão para dizer que nós precisamos superar os ídolos que geram falsas noções, falsas pré-noções, né, e que impedem o nosso avanço no conhecimento. Então, Bacon, por exemplo, vai dizer que nós temos 4 ídolos comuns à cultura humana que nos impedem de ver o conhecimento como eles são. Os ídolos da tribo, que são os provenientes das limitações da espécie humana. Nós somos tribalmente, naturalmente como seres humanos, impedidos em nossos sentidos imediatos de investigar a natureza como um todo, a natureza por completo, porque os nossos olhos não enxergam tudo, nossos narizes não sentem todos os cheiros, ou nós não temos a capacidade de só olhar e investigar as coisas. Nós precisamos mais do que olhar e experimentá-las. Mas como a gente é limitado, nós acreditamos mais no que vemos, no que temos imediatamente e deixamos de avançar no conhecimento. Nos limitamos numa espécie de senso comum da limitação da natureza humana, da própria espécie humana. Então a gente deixa de avançar porque não tem aquele instrumento e a gente também não acredita na continuidade do estudo
porque contraria a nossa história humana, né? Então, por exemplo, você nega a evolução só porque você não consegue vê-la, e não porque você tem evidências experimentais que te podem fazer negar a evolução, por exemplo, tá? Seria uma espécie de ídolo da tribo, né? Os ídolos da caverna, né? A ideia aqui é quando você tem a sua própria história de vida, culturalmente, te limita a conhecer novas verdades. Você se prende a verdades, você até tem condições de investigar mais, o que difere do ídolo da tribo, mas você não acredita que você tem essa condição porque você já aprendeu tudo necessário. Então, os ídolos da tribo são aqueles, perdão, os ídolos da caverna são aquela espécie de que você se fecha em si mesmo, você se fecha na sua cultura, uma espécie de etnocentrismo epistemológico, etnocentrismo intelectual, e você se fecha na sua própria realidade, nas suas próprias verdades, e você abre mão de novos conhecimentos. Você abre mão da investigação porque você se dá por bastado, né, por suficiente no conhecimento que você já tem. Né? A sua moralidade não lhe permite exumar um corpo. A sua moralidade ética, a sua moralidade religiosa, né, a sua moralidade intelectual, pessoal, não lhe permite investigar ainda mais. Você está preso na sua caverna, como na história da caverna de Platão, cujos homens estão presos lá, um sai, traz a realidade que está lá fora, os que estavam dentro, presos na caverna, não conseguem ouvir o que trouxe o novo conhecimento, mas, pelo contrário, né, eles o matam. Então, a ideia do ídolo da caverna é: eu rejeito todo o conhecimento que não faz parte da minha caverna, né, da minha estrutura de vida. Os ídolos do mercado, ou do foro, ou da feira, são provenientes da nossa linguagem de comunicação. Digamos que, às vezes, você está num espaço de aprendizagem e aquelas palavras são suficientes para você. Você não procura avançar, né? Você não consegue fazer conexão lógica entre o que você fala, o que você aprende e as novas palavras, ou as novas verdades que estão aparecendo cotidianamente, né? Ou você nega aquela verdade, porque você não ouve sobre aquilo naquele lugar, né? Por exemplo, você é um religioso e as verdades dadas pela sua liderança religiosa ou mesmo pela sua liderança política, a gente enfrenta isso hoje na política brasileira, né? Tanto com os lulistas quanto os bolsonaristas, são pessoas que estão devotas aos ídolos das suas próprias cavernas, aos ídolos do seu próprio grupo, do seu próprio foro, do seu próprio lugar de produção do conhecimento. E elas não se abrem para o diálogo externo, para as falas externas, para as evidências externas, né, com a nova linguagem que pode trazer uma nova reflexão. Então, a gente vê aí uma guerra de narrativas. Né? Então, não, fenômeno X. Aí, não, fenômeno X, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi bem interessante, que foi a saída do Moro do Ministério da Justiça. Moro, ele era odiado pela esquerda e idolatrado pelo movimento bolsonarista. Quando o Moro decide sair, ele passa a ser odiado pela direita, pela extrema-direita e pelos bolsonaristas, e passa a servir de instrumento de discurso para a esquerda lulista, né? Para mostrar quem ele realmente era, vão dizer os esquerdistas, mas se aproveitando daquela situação, mostrando que nem o Moro aguentou a pressão, né, daqueles que eles não concordam. Então, essa é a ideia do ídolo no foro, aquele ambiente que produz um discurso tão alienante, tão separador, que impede esse sujeito de parar de cultuar esse ídolo do conhecimento e buscar um novo conhecimento. Por fim, nós temos os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro, senhoras e senhores, são os ídolos que são provenientes do nosso campo cultural, filosófico e científico ao mesmo tempo. Por exemplo, eu digo que a evolução é verdadeira porque os cientistas dizem que ela é verdadeira, ou porque a maioria dos cientistas dizem que ela é verdadeira. Mas eu não me dou ao desfrute, eu não desfruto de uma investigação acurada, muitas vezes como cientista. Né? Então, eu me limito no discurso histórico e eu mesmo não fiz nenhuma pesquisa de fato para saber qual é a validade daqueles fatos, para saber como estão sendo interpretados os dados que me foram apresentados.
né? Isso é uma coisa curiosa, né? Que nós podemos avaliar. Se você está na universidade ou na escola e o professor diz tal coisa é verdade, e aí você toma aquilo como uma verdade, né, inquestionável e interpreta aquela verdade. Você começa a interpretar a sua cultura, você começa a criar um cenário próprio para você mesmo, né, para você poder interagir com aquele ambiente, como se você mesmo acreditasse irrefutavelmente naquelas verdades que estão sendo produzidas pelo espaço acadêmico. A ideia aqui de Francis Bacon, nem tudo que a ciência diz é científico. Nem tudo que o discurso científico, a narrativa científica está dizendo, é de fato científico. E precisa ser investigado. Só que quando você está no ídolo do teatro, ou devoto aos ídolos do teatro, você está encenando aquela peça, você incorporou aquela realidade e você não questiona aquela realidade sob hipótese alguma. Por isso mesmo, ele vai dizer que o grande modelo científico é o método indutivo, porque vai me permitir investigação do que quer que seja. Então, Bacon cria um modelo de investigação baseado na indução, que se baseia numa observação precisa. Era para ter destacado a palavra precisa. Né? Uma observação precisa, detalhada, minuciosa dos fenômenos naturais. Não importa se eu cresci com aquilo, ídolos da tribo, né? Se eu tenho aquela limitação. Não importa se eu só vi aquele tipo de conhecimento e não me abro para outro conhecimento. Não importa o que meu grupo diz ou pensa. Não importa o que a ciência está dizendo, eu preciso investigar. Eu preciso buscar como questionar as verdades postas de maneira indutiva, testando, né? Experimentando, né? A igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3, D é igual a 4, então é igual a 5. É uma conclusão indutiva. Se eu percebo uma sequência, né, crescente nos números relacionados às letras, também em sequência do alfabeto, imediatamente eu concluo que a próxima letra representa o próximo número numa sequência crescente. Isso porque eu observei, isso porque eu fui testando. A deu igual a 1, B deu igual a 2, C deu igual a 3, D deu igual a 4. Então, E vai dar igual a 5, porque a sequência foi essa. Então, eu fui investigando cada passo. O método indutivo é o método investigativo por partes, que vai ser muito parecido, vocês vão ver na próxima aula, com René Descartes, muito parecido com o método cartesiano do conhecimento. Tá bom? Então, o que é o método indutivo de Bacon? O método indutivo de Bacon é a metodologia que coleta informações da natureza de maneira rigorosa, reúne e sistematiza esses dados de maneira organizada, racional, e aí vai fazer as comparações para poder gerar hipóteses segundo tudo aquilo que foi recolhido de informação. A partir dessas hipóteses, eu faço testes que vão me indicar o quanto a minha desconfiança é verdadeira ou não, né? Que vão me indicar a experimentação disso. Então, eu observo, eu levanto hipóteses, depois que eu levanto essas hipóteses, eu posso chegar a teorias que são previsões do que pode acontecer ou do que está acontecendo constantemente na natureza. Essas seriam as verdades empíricas para Bacon. Aquilo que eu observei, que eu cheguei a análises hipotéticas razoáveis, consegui acumular um certo conhecimento sobre aquilo que eu estou observando e, na sequência, eu desenvolvo uma teoria que indica uma repetição fenomenológica da natureza, uma repetição de fenômenos da natureza que podem ser provadas, exibidas, demonstradas. Então, o método da ciência, por excelência, é observar, experimentar e mostrar que se reproduz, que continua sendo aplicável. Então, a ciência trabalha com observação, experimentação, tá? E comprovação dos fatos. Então, o método baconiano acaba por favorecer a existência do conhecimento. Na próxima aula, nós vamos entrar exatamente no caminho oposto, mas em muitos aspectos similares de René Descartes, que é o racionalismo cartesiano, a partir da ideia de ideias inatas e perfeitas, a valorização do conhecimento racional e a proposta da análise da dúvida metódica com a famosa expressão cartesiana penso, logo existo. Na aula de hoje, você aprendeu comigo sobre o método baconiano da indução, porque Bacon era um filósofo empirista que acreditava
que determinadas crenças, que são os ídolos das cavernas, os ídolos da mente, né, são ídolos que impedem a progressão do conhecimento. Nós vimos que são 4 os tipos, né, de ídolos da mente que Francis Bacon vai identificar: ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do mercado, ídolos do teatro. Tá? Vimos que ele faz uma releitura do empirismo aristotélico e propõe uma análise muito mais experimental para a investigação da natureza. Vimos também, né, que a teoria do conhecimento é o tópico central para as aulas de investigação do racionalismo e do empirismo filosófico na modernidade do século XVI. Vimos que a teoria do conhecimento é a parte da filosofia que investiga quais são os métodos de investigação, se esses métodos estão bons, se eles são validáveis. Vimos também, né, as principais mentes do Renascimento, principalmente as obras que identificam essa mudança na cultura do mundo, que até 1500 era uma cultura de mudança muito pequena, muito paulatina, né, muito tradicional, muito conservadora, e a partir de 1500, muitos revolucionários intelectuais vão surgir, né, e provocar mudanças a partir de suas obras que vão refletir exatamente, né, na economia, que vão refletir exatamente no pensamento religioso, que vão refletir também sobre como o pensamento deve se dar, como o caminho da ciência deve se dar, como a política deve ser independente da religião, né, da Igreja Católica principalmente, e como a cultura vai voltar a beber dos elementos clássicos tradicionais. Pois é, senhoras e senhores, na aula de hoje, né, nós divagamos um pouquinho, né, no nascimento do pensamento modernista, ali desde o início com os primeiros renascentistas. Vimos, né, qual é o principal traço da cultura humanista, refletimos, inclusive, sobre o conceito de humanismo e de antropocentrismo. Vimos que a marca central, né, que se estende, é como se eu estivesse dizendo assim, o humanismo e o antropocentrismo, eles são o sêmen e o útero próprio, né, é o esperma e o óvulo, né, do pensamento que a gente tem hoje, da cultura hoje. Né? Ele foi sendo gerado durante 400 anos, né, 300 anos, crescendo, e ele desemboca no que a gente vive hoje, com inúmeras críticas e revisões. Por isso, dali reinterpreta o nascimento do mundo, né, de 1500 para cá, depois da Primeira Guerra Mundial e entre, né, os meandros da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós vivemos numa sociedade humanista, antropocêntrica, que começa a crescer e a se valorizar em suas questões iluministas, filosóficas, religiosas, né, existencialistas, a partir do ano de 1500, né, com as grandes navegações, com as grandes descobertas do mundo, né, o mundo foi enfrentando profundas mudanças e hoje a gente está aí colhendo, né, algumas das crises também desse processo, né, de profundas mudanças que aconteceram no período de 1500. É isso aí, galera. Essa foi nossa aulinha de hoje. Né? Te encontro aí no próximo tópico da nossa aula. Beleza? Não esquece de continuar revisando, tá bom? Volta aí e assiste as outras aulas. Até a próxima, galera. Um grande abraço para vocês.